E essa semana, uma entrevista sobre violência obstétrica chamou a atenção de muita gente mesmo, que não precisa ser mulher, que não precisa ser mãe. Pessoas que precisam ser apenas seres humanos, que têm empatia e que se solidarizam com a dor do outro. Infelizmente, isso acontece muito no nosso país. E só quando uma pessoa aí, uma celebridade, ou um digital influencer, enfim. E infelizmente essas coisas só são comentadas, só são discutidas quando vão parar na mídia. Se você viu essa entrevista no Fantástico e assim como eu, você ficou extremamente indignada e pior, você se identificou com isso, ou pior, você passou por isso, a gente precisa realmente fazer com que essa discussão comece realmente a alcançar quem ela precisa alcançar, ou seja, as minorias. Porque eu, assim como muitas de vocês, também sofri violência obstétrica. Olha só um trechinho da entrevista do que a Chantal falou. Eu fiquei no hospital, eu acho que foi um trabalho de parto, foi aproximadamente umas 12 horas. Ele chegou somente nas 2 horas finais, que foi quando mudou o clima assim do parto. Ele chegou muito apressado. Eu não entendi o porquê de tamanha pressa e aquela agonia toda de vai, força, rápido, você não tá fazendo, tá meditando. Vai, tá meditando, vamos. Ele ficava insistindo pro Matheus para que fosse feita a episiotomia. Num tom como se, olha aqui, ó, vai rasgar aqui, que é onde a gente teria relações no futuro, né? Então é melhor eu dar um pique aqui, é melhor eu dar uma cortadinha aqui, né? E ele fica falando isso pro Matheus como se eu não estivesse ali e como se a decisão não fosse minha. Matheus Verdelho é o marido de Chantal. Vamos. Teimosa não quer piso. Não tinha a menor necessidade dele tentar me rasgar com as mãos, e isso é feito várias vezes. Ele basicamente passa o parto inteiro fazendo esse movimento com a minha vagina. Também que ele pediu ajuda de alguém mais forte para pressionar a sua barriga? Sim, na verdade, a minha barriga foi pressionada desde o começo que ele chegou. Ele pede para uma médica da equipe dele fazer essa manobra de Christeler, né, que chama. E depois ele pede para o anestesista fazer, porque o anestesista era mais forte. Inclusive, eu reclamei que estava doendo. Quando você assiste os vídeos, dá pra você ver ele tremendo de tanta força que ele faz contra a minha barriga. Ele coloca o corpo dele inteiro em cima da minha barriga e ainda faz força. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Paranoias de Mãe. Esse daqui é o seu canal de maternidade, aqui a gente fala tudo sobre maternidade. E esse é o primeiro vídeo do ano. Eu desejo um feliz 2022 pra todo mundo, né? Que a gente possa ter um ano melhor aí do que o ano que passou. E pra quem não me conhece, eu sou a Márcia Barros, eu sou psicóloga e sou mãe. Sejam sempre muito bem-vindos a este canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre violência obstétrica, porque realmente repercutiu muito aí essa matéria no Fantástico do último domingo, mas na verdade a Chantal já tinha denunciado, né, esse médico desde o ano passado, inclusive já tinha tido uma matéria no Fantástico sobre isso, falando da denúncia dela. Mas entrevista com ela só agora que ela se sentiu à vontade pra falar, porque realmente quando caiu a ficha foi uma coisa muito traumatizante pra ela e a gente totalmente entende. E a gente precisa muito falar sobre violência obstétrica, porque violência obstétrica é uma coisa que acontece muito no nosso país, infelizmente. Então, o que é importante? O importante é todo mundo entender o que é violência obstétrica. Eu não estou falando simplesmente da mulher que vai parir, eu estou falando de todo mundo mesmo entender o que é violência obstétrica, até mesmo para poder ajudar a mulher no momento, se ela estiver passando por isso. Eu vou falar por que é importante que todas as pessoas envolvidas no processo de maternidade de uma pessoa saibam o que é violência obstétrica. Porque violência obstétrica é algo que é realmente muito sério, que está na hora da gente parar de deixar para lá. Claro que muitas vezes a gente deixa para lá, por quê? Muito por falta de informação. Então, fica nesse vídeo porque eu vou falar pra você o que é violência obstétrica, o que a violência obstétrica pode causar a uma mulher, o que a violência obstétrica pode causar numa família, e vou falar também que a violência obstétrica pode atingir inclusive esse bebê. Então fica comigo nesse vídeo, e já que eu tô aqui pra te ajudar, já se inscreve no meu canal se você não for inscrito, já deixa a sua curtida. E não esquece de ativar o sininho das notificações, que assim que eu postar um vídeo ele chega primeiro pra você. A primeira coisa que todo mundo deve saber é o que caracteriza a violência obstétrica. E a violência obstétrica, ela é causada justamente por qualquer negligência que a mulher sofra durante a gravidez, o parto ou o puerpério, né, o chamado pós-parto. Violência obstétrica, ela pode ser xingamentos, ela pode ser caracterizada por qualquer abuso psicológico, emocional, ela pode ser causada pelos abusos físicos. Lembrando que a violência obstétrica ela não é exclusiva dos médicos, não é só médico que pode causar uma violência obstétrica. Violência obstétrica ela pode ser causada por enfermeiro, técnico, anestesista, qualquer profissional de saúde que esteja envolvido nesse momento aí dessa gestação, dessa maternidade, desse puerpério, deste parto. Qualquer um desses podem sim estar cometendo violência obstétrica se eles infringirem os seus direitos. A violência obstétrica ela já começa a se dar a partir do momento que a paciente ela não é informada dos seus direitos. Se ela for negligenciada pelos exames que ela precisa fazer durante a gravidez,
A violência obstétrica, ela pode causar muito desconforto emocional a uma mulher que já está ali fragilizada, né? Abusos psicológicos, xingamentos, dizer que você não está fazendo força, impedir você de sentir a sua dor, são abusos psicológicos que são considerados violência obstétrica. Violências físicas, como por exemplo na hora do parto, exames de toque excessivos, você ser medicada sem ter pedido por isso, porque muitas vezes a mulher ela quer ter um parto totalmente natural, então ela quer que a dor venha, anestesia que você não pediu, o uso da ocitocina, né, quando o parto é induzido, por exemplo, a gente usa, que é uma medicação para fazer você sentir dor ali, para as contrações virem. Então, uso indiscriminado, ou uso sem a necessidade, ou pior, uso sem você ter pedido, ou sem você ter sido informada. A episiotomia, que é aquele corte entre a vagina e o ânus, que é feito ali para ajudar a criança a sair. É um corte que já é muito discutido hoje em dia, que muitas vezes não é necessário e acaba sendo feito, então, sem a mulher ter sido nem informada, sem perguntar se ela queria esse tipo de corte. O chamado ponto do marido também é considerado uma violência obstétrica. Para quem não sabe, ponto do marido é um ponto que elas dão para apertar a vagina. Também é algo que, se não for informado, perguntado para a mulher, não só é desnecessário, como não deve ser feito. Um outro abuso físico muito comum, que também já não é indicado há muito tempo, é a famosa manobra de Christeler, que é quando o bebê está com dificuldade de sair e vem um outro profissional, apoia em cima dessa mulher aqui na barriga e aperta para que a criança desça. Essa manobra não só pode machucar a mulher, como pode machucar a criança. Então ela é extremamente controversa, hoje em dia já não é recomendada e não deve ser feita sem que a mulher queira. Pode ferrar com a costela da mulher e ela ficar dolorida depois, né? Pode acontecer outros incidentes, inclusive mais graves. Então também é algo que não é mais recomendado e que ainda é muito mais feito. Então todos esses procedimentos são considerados violência obstétrica. Desde você ser maltratada, desde você ser mal atendida, desde você ter que ficar escutando piadinhas na hora de fazer, ou de quantos filhos você tem, ou de um médico ficar sugerindo que você faça uma laqueadura, ou até mesmo sugerir uma cesárea que não é necessária muitas vezes, ou o contrário, você já está ali, na verdade, precisando de uma cesárea e o médico ficar insistindo, né, para que você tenha um parto normal e você já não está mais nem aguentando. Enfim, todas essas coisas que causam esse desconforto são consideradas violência obstétrica. Mas a violência obstétrica, na verdade, ela vai muito além, né? Aliás, fazendo um adendo, lembrar que puxar a placenta, gente do céu, puxar a placenta, porque depois que a mulher ganha, né, no parto normal, por exemplo, depois que ela ganha, a placenta tem que sair, né? Então, puxar a placenta, aquilo é uma dor que, olha, é pior que o parto. Então, isso também, a placenta ela tem que sair, sim, com certeza, né? Mas não é de uma maneira violenta, de uma maneira abrupta, como infelizmente muitos médicos ainda fazem. Então a gente tem que entender que violência obstétrica ela é um contexto muito grande de situações e de coisas que podem ser feitas para a mulher, principalmente no momento do parto, né? Apesar de ser antes, durante e depois, mas principalmente na hora do parto. Por quê? Imagina você já está há 9 meses, cansada, carregando peso, com todo o contexto que você tem aí de problema, dos hormônios e tudo, e você ansiosa por aquela hora, e aquele momento, de repente você ter sonhado, de repente você ter idealizado um momento mágico, independente da dor, a gente falando da idealização mesmo de se ter um filho, e vem uma pessoa e te trata de uma maneira áspera e faz coisas que façam você se sentir ainda mais desconfortável, ou seja, coloca o seu sonho, traumatiza uma pessoa que já está fragilizada. Isso pode acarretar consequências para sempre para uma pessoa. Então, a violência obstétrica, ela precisa não só ser mais olhada, como ela precisa realmente ter uma legislação em cima dela, uma punição rigorosa em cima dela, porque sonhos ali podem ser destruídos. A violência obstétrica é algo que pode realmente fragilizar uma mulher no puerpério e fazer com que essa mulher não consiga nem cuidar do filho direito, porque essa mulher pode ficar deprimida. As consequências de uma violência obstétrica para uma mulher que consegue realizar que sofreu violência obstétrica, e eu já falo por que sobre isso, as consequências elas podem ser justamente isso, muita crise de ansiedade, uma depressão, né, um sentimento de culpa porque ela não conseguiu ali se defender. Então são sentimentos que podem fazer com que essa mulher fique fragilizada num momento que ela precisava ali ter um pouco das forças dela, que já é muito difícil no puerpério, porque no puerpério a gente não tá 100% para cuidar de uma criança. E mesmo assim, a gente dá ali o nosso melhor para fazer isso. Então é extremamente importante que isso seja muito falado. O que acontece na violência obstétrica? Tem muita gente denunciando agora. Inclusive, depois que a Chantal fez aí essa denúncia do obstetra Renato Calil, né? Para vocês terem uma ideia, a procura por violência obstétrica subiu mais de 5 vezes no Google.
vieram mais mulheres denunciar sobre violência obstétrica. Mas por que isso acontece? Porque na hora, muita mulher não entende que sofreu violência obstétrica. Justamente por falta de conhecimento. Eu falo que conhecimento é vida, que conhecimento é tudo. A mulher não tem esse conhecimento muitas vezes. O marido não tem esse conhecimento muitas vezes. E é aquilo que eu falei, a mulher está preparada para um momento surreal da vida dela. A mulher está preparada para um momento mágico, para um momento lindo, que muitas vezes vai cair por terra por conta de dor, né? E por conta de muito tempo ficar ali fazendo aquele esforço e realmente vai deixar ela ainda emocionalmente mais abalada. Mas é um momento que a mulher tá naquele foco. No foco de vem logo o filho, nasce logo, sabe? Que mamãe tá aqui fazendo força, mas quer que acabe logo, porque é o que a gente quer mesmo. Principalmente quem teve parto normal sabe muito bem disso, né? Mas é este momento. A mulher tá tão focada naquilo que muitas vezes ela vai passando pela violência e ela mesma não consegue perceber. E o companheiro, muitas vezes, pior ainda. Infelizmente, os homens não foram educados para esse tipo de coisa. Os homens não foram educados para a maternidade. Por isso que muita mulher hoje em dia ainda sofre no puerpério porque não tem aí a colaboração, muitas vezes, do marido. Muitas, não tô falando todas, tá, gente? É como eu falo, hoje em dia já tem muitos maridos que colaboram, tá? Eu fiz alguns vídeos sobre isso, vou deixar aqui na descrição. Então, é justamente por isso, não cai a ficha na hora, naquele momento. Então, acaba passando despercebido e a mulher realmente ela só vai conseguir entender aquilo se ela já tiver um pouquinho de conhecimento ou se ela escutar uma outra pessoa falar sobre isso. Então não é porque assim, deixou pra lá e agora porque veio uma influencer e falou sobre o assunto, agora todo mundo vai nadar na mesma onda. Não é isso. Não é isso mesmo. É porque realmente muitas mulheres não se dão conta de que sofreram violência obstétrica. Ou, pior ainda, elas acreditam que não vão ter voz. E não tem mesmo, gente. Nós estamos falando de Brasil. Aliás, não é só no Brasil que isso acontece. Mas aqui realmente a coisa ela é um pouquinho gritante. Muitas vezes a gente não é ouvida, entendeu? Não é ouvida. Ainda mais se você é pobre, preto, que são os mais discriminados, né? Aí a classe baixa, as pessoas de cor. Isso não é uma mentira, isso é uma realidade. Isso ainda é estrutural e infelizmente a gente ainda não conseguiu mudar isso, né? E ultimamente anda se lutando aí de maneira errada por isso também. Então, realmente as pessoas elas não entendem. Pra vocês terem uma ideia, eu sofri violência obstétrica. Conforme a Chantal estava falando, eu ia totalmente me identificando. Eu só não fui xingada como ela. Mas tudo que ela passou, eu passei. Episiotomia, manobra de Christeller. Eu tenho, até hoje a minha costela dói demais, entendeu? Porque eu fiquei com sequelas. Eu sofri violência obstétrica até das enfermeiras. Fui acordada de madrugada, abruptamente. Quer matar essa criança de fome? Sendo que eu tinha passado por um parto horrível, porque o meu parto foi induzido. Eu tive que entrar na ocitocina. Na hora de parir, eu fui totalmente desdenhada pelas médicas. Então, assim, foi tipo ema pra mim. A minha situação de violência obstétrica foi realmente uma situação, assim, muito horrível. Tanto que eu fiquei indignada, assim, quando ela falou. Porque, assim, cada coisa que ela falava que eu me lembrava, eu falava, caramba. E eu falava pro meu marido, poxa, mozão, passei por tudo isso. É horrível de você lembrar. É horrível mesmo. E eu ainda puxaram a minha placenta de um jeito que foi muito pior do que a dor de ter parido meu filho. Sabe, foi horrível. Minha pressão caiu, foi a 7, eu perdi um monte de sangue. Então, assim, eu tô aqui pra falar pra vocês de cadeira mesmo, porque o que eu passei foi horrível. E sim, eu sabia o que era violência obstétrica? Num todo, não. Sabia de algumas coisas, né? Tanto que quando eu saí do hospital, eu falei que eu ia processar, eu conversei até com algumas pessoas, mas infelizmente me falaram que você vai perder seu tempo, porque tem que ter testemunha, tem que ter alguma coisa. E a gente sabe que é meio assim mesmo. Inclusive na Batalha do Fantástico, quando falaram, a própria advogada, ela falou, quanto mais se você puder, né, imagem, não sei o quê. E aí você começa a desanimar. Infelizmente esse é o problema, você começa a desanimar. Mas não desanimem, porque eu não desanimei. Parece que você consegue fazer esse tipo de denúncia até 3 anos depois, dependendo do caso, você consegue ainda fazer. Então, assim, eu ainda não desisti. Inclusive, depois eu comento aqui pra vocês. Então, não deixem de denunciar, porque tudo isso é violência obstétrica. A mulher falou que não quer, ela não quer e pronto, acabou. Então, o que a gente tem que fazer pra não acontecer a violência obstétrica? A gente primeiro precisa entender por que acontece a violência obstétrica. Violência obstétrica significa time is money. Tempo é dinheiro. Por que existe tanta cesariana, gente? Vocês acham que é porque toda mulher tem risco de morte, toda criança tem risco de... Não, não é, porque é rápido, porque é prático.
É porque, ó, né? Então, realmente é muito por conta de que tempo é dinheiro. Tanto que você vê que a Chantal ela ficou horas lá em trabalho de parto, mas o médico que fez mesmo o parto dela chegou 2 horas antes da criança nascer. E mesmo assim queria fazer a criança nascer em 2 horas e a criança nasceu. Né? Então queria cortar, queria colocar um remédio pra ela dilatar. Né? Entenda uma coisa, a natureza é sábia. A natureza não faz nada pela metade, né? Deus é maravilhoso. Uma criança em parto natural, em parto normal, ela vai nascer. Ela vai nascer. Se você pode ou não esperar o tempo dela, aí são outros 500, mas ela vai nascer. Ok? Só vai ir para uma cesárea se realmente tiver algum risco para a mãe, para essa criança, e ver que realmente ó, não vai dilatar, não vai ter jeito, vamos ter. Mesmo assim, ainda tem a indução. Não conseguiu na indução, tem algum problema, aí realmente vai. Essa criança, ou a mãe está sofrendo muito, que eu acho que deveria ser um direito. Deveria ser um direito da mãe essa escolha. Se ela está sofrendo muito e ela não quer tentar mais aquilo ali, e ela partir para uma cesárea. Infelizmente, é uma lei que foi derrubada aqui em São Paulo, né? O governador conseguiu, mas enfim, foi derrubado, né? Hoje a mulher não pode mais escolher a cesárea, infelizmente. Tem que ir aí primeiro no SUS, né? Tem que ir primeiro por todos os meios. Então, tudo isso pra mim é caracterizado violência obstétrica a partir do momento que você não tem o direito de escolha, e deveria ter. Então, tudo isso a gente precisa realmente começar a conversar, a começar a ver direitinho, porque qualquer coisa que fuja disso é violência obstétrica. Então, a violência obstétrica ela tem que começar a ser abolida justamente aí. Mulher, você tem que ser informada sobre os procedimentos que você pode vir a precisar, né? E se você quer ou não. E saber se esse precisar realmente é precisar. É imprescindível. Porque se não for imprescindível, significa apenas que o médico está com pressa de fazer esse parto. E é por isso que vamos, sua viadinha, vamos, ai, não tá fazendo a força, ai, não precisa sentir essa dor toda. Então, fiquem atentas, fiquem de olho, não deixem isso acontecer, sabe? Não deixem. Então, é muito importante que maridos, vós, qualquer acompanhante saiba o que é uma violência obstétrica. Saiba que a mulher tem direito de que aconteça com ela no parto dela o que ela quiser. Porque a mulher tem que ser a protagonista do próprio parto. Assim como ela tem que ser protagonista da própria maternidade. A violência obstétrica, ela precisa ser denunciada. Você pode denunciar no hospital, você pode denunciar, pode fazer um boletim de ocorrência, você pode sim fazer isso. Você pode usar as armas que você tem. O que a gente não pode é deixar pra lá. Infelizmente, isso é muito triste. E como eu disse, não só a mulher pode ter muitos problemas psicológicos por decorrência de um trauma de uma violência obstétrica, principalmente de uma violência obstétrica que muitas vezes ela não conseguiu identificar ali naquele momento, que muitas vezes ela fica até triste e culpada por não ter esse tipo de conhecimento ou por ter deixado aquilo acontecer, porque ela acha, muitas vezes a mulher acha que deixou aquilo acontecer. Muitas vezes o marido acaba se sentindo culpado. O marido da Chantal no Fantástico, é triste de ver ele falar que ele não fez nada e que ele não, nem ele conseguiu mesmo entender por que ele não fez nada. Ele não fez nada porque ele não sabe, gente. Ele não entende também. Ele não entende e ele tá ali focado em ajudar a mulher dele, em ser o porto seguro da mulher dele. O que ele ia fazer? Ele ia soltar a mão dela e dar um murro no médico? Enfim, ele tá ali pra segurar a mão da mulher. Então, dificilmente ele realmente iria fazer alguma coisa. Fica complicado mesmo. E pior ainda, as consequências, de repente, até pra uma criança. Uma criança, como ela mesma falou, a própria Chantal falou, o que dói mais é que era pra ser um evento que era pra ser muito celebrado, muito lembrado, marcante por um lado bom, acabou sendo marcado por um lado ruim. E como é ruim pra esta criança, né, que teve que vir ao mundo num evento catastrófico. E vocês sabem que pode existir uma implicação para essa criança se essa criança não for bem orientada? Pode. Porque essa criança pode crescer ouvindo isso, ainda mais que ela é filha de uma celebridade, né, de uma pessoa conhecida. Ela pode acabar escutando isso e interpretando isso de uma outra forma. Muitas crianças, muitos bebês de mães que morreram no parto, por exemplo, interpretaram isso como culpa da mãe ter morrido por sua causa, e que se não foi bem direcionada, causou traumas lá na frente, e isso precisou ser tratado, e talvez não foi bem, a pessoa não conseguiu, né, nem superar isso. Então praticamente a mesma coisa. A criança de repente pensar que, nossa, no meu nascimento a minha mãe passou por coisas horrorosas por minha causa. Então são todas situações que a gente precisa pensar. E por que exatamente isso acontece? Não é só a questão do times money, de que é porque dinheiro, tudo é dinheiro, então tudo tem que ser rápido. É muito também porque muitos médicos, não só médicos, né? Porque não são só médicos que são envolvidos aí. Mas principalmente porque muitos médicos têm síndrome de Olimpo. De achar que são deuses.
de achar que ali só eles sabem tudo, só eles podem tudo, tem que ser do jeito deles. E ó, eu não estou falando de todo médico, eu estou falando do médico que se enquadra nisso. Graças a Deus, nós temos médicos maravilhosos. Então, tá na hora também de muitos médicos se reciclarem. O que você vê de médico aí que a gente olha, não sabe nem se tá pisando no chão? Infelizmente isso acontece. Eu passei por isso há pouco tempo atrás. No ano novo eu tirei o apêndice, inclusive foi por isso que eu não fiz mais vídeo, porque eu tô recém-operada. A médica tava achando ruim que eu tava sentindo dor. E quem já teve apendicite sabe a dor que é. E isso porque eu nem tava gritando, não tava... Eu simplesmente estava... Ai, nossa, tá doendo, doutor, sabe? E eu não queria. Não queria, ela achou ruim. E isso acontece muito, né, na violência obstétrica. Enfermeiras que não te deixam chorar, que não te deixam gritar, que falam que você tá fazendo um escândalo. Enfermeiras, médicos. Tudo isso é violência obstétrica. Isso acontece muito. Isso acontece muito. E sabe o que é mais impressionante? Que se você começa a conversar sobre coisas que você passou assim no parto com outras mulheres, é difícil você não encontrar uma mulher que fale pelo menos alguma coisa que ela passou durante o parto ou durante aí, o período de gravidez. Eu vejo muitas mulheres falando que quando vai nos postinhos, ou até mesmo no convênio, porque isso daí não é privilégio do SUS não, viu? A gente não tá falando do SUS. A gente tá falando inclusive de um médico renomado, conhecido, que provavelmente estava ganhando bem para estar ali, né? Inclusive eu ouvi depois outras denúncias, né, dele, ele está sendo acusado de outras coisas, como inclusive abuso sexual, fora as outras mulheres que falaram sobre violência. No momento ele é suspeito, ele está sendo, né, investigado. Mas, então, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de mulheres que às vezes vão buscar um exame e que alguns médicos dizem que não é importante, na gestação não faz. Violência obstétrica no aborto acontece muito e que não é tratada com a delicadeza que deveria ser tratada. Então, existem várias coisas que se enquadram em violência obstétrica. Então, mulher, minha dica é, procure se informar. Tem muita coisa na internet para você procurar sobre violência obstétrica, saber. Aqui eu dei só um apanhado do que é, mas tem muito mais coisa que pode se enquadrar em violência obstétrica. E sim, procure ajuda jurídica, não deixe passar, não deixe. E nós precisamos fazer com que as autoridades enxerguem isso, com que os governantes enxerguem isso melhor, para que mulheres não tenham que passar por isso, sabe? O momento mais lindo da nossa vida, ser jogado no lixo por pessoas que se acham melhores do que nós, né? E que porque a gente tá ali à mercê deles, porque é isso que a gente pensa. Foi o que eu pensei com o que eu passei recentemente, com o que eu passei no meu parto. Sabe? O que a gente pensa é que a gente tá ali à mercê deles e que de repente qualquer coisa que a gente fizer assim que eles não achem legal, de repente você, sei lá, tomar uma agulhada a mais, sei lá, ou demorar mais para ser atendida. A gente pensa. Infelizmente a gente pensa, então a gente cala. Porque a gente fica com medo. E isso é verdade. Eu tô falando de mim, mas também tô falando de coisas que eu já ouvi. Então não deixe passar. Violência obstétrica é crime. Talvez ainda não esteja no Código Penal, mas já é considerado pelo Ministério da Saúde algo abusivo. Então vamos sim denunciar a violência obstétrica, assim como fez a influenciadora, né, a Chantal, e que mais pessoas venham mesmo a público falar, porque infelizmente no nosso país as coisas só funcionam quando vão pra mídia. Isso é um fato tão triste, mas é um fato. Então vamos sim falar sobre violência obstétrica, não vamos mais deixar isso acontecer. Quando estamos falando de maternidade, maternidade é uma coisa tão sagrada, é uma coisa tão bonita, que deveria ser realmente vista com mais seriedade, com mais empatia e com muita responsabilidade. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no meu canal, já deixa aí a sua curtida. Não esquece de ativar o sininho das notificações, que assim o YouTube vai mandar pra você sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta se você já sofreu violência obstétrica, se você conhece alguém que sofreu. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.